Quanto maior for o número de indicadores de desempenho que eu colocar no meu processo, com certeza absoluta, maior será o controle que eu terei sobre esse processo. Será? O bate-papo de hoje é com o Guilherme Almeida, de um assunto muito sensível, muito delicado, medidores de desempenho. Now make a promise I won't fail. I promise I won't quit. I promise I won't stall. I promise I won't sit. I promise I won't let my life pass me by. Em resposta a algumas mensagens que eu recebi, apesar do meu nome ser Fabiano Almeida e o seu Guilherme Almeida, eu não tenho o prazer de ser da sua família, mas o tenho como um grande amigo. Olá, Guilherme, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Fabiano? Bom, a gente não sabe, pode até ser que nós sejamos da mesma família, né? Em alguma parte aí do passado, pode ser que tenha tido uma ramificação e acabou tendo duas branches aí que se reencontraram mais para frente, né? É verdade. É sempre um prazer falar com você, Guilherme. Prazer todo meu. Meu caro, primeiro nós batemos um papo sobre a teoria das restrições com ênfase em operações. E lá você já trouxe algumas pitadas sobre o assunto de hoje. Na sequência, nós novamente contei e tive o prazer de bater um outro papo com você sobre o tambor, pulmão e corda. E mais uma vez você colocou algumas iscas que nos direcionou para o nosso bate-papo de hoje, que é medidores de desempenho. Então, para irmos direto ao que viemos, eu vou te fazer aqui a minha primeira pergunta. Meu caro Guilherme, como você enxerga que os medidores de desempenho afetam a dinâmica de trabalho das empresas? Ok. Bom, realmente foi bom você ter lembrado nessa questão que a gente acabou enfatizando esse aspecto de medidores de desempenho nas últimas duas conversas que nós tivemos, né? Na minha opinião, medidor de desempenho é provavelmente o fator que tem maior impacto na dinâmica de trabalho das empresas, tá? Na medida em que os medidores de desempenho eles são uma base para a avaliação das pessoas. E quando eu falo avaliação, eu estou colocando entre aspas, porque para usar uma palavra mais branda, né? Para não falar julgar as pessoas, né? E além disso, em função desse aspecto dos medidores de desempenho, eles acabam induzindo o próprio comportamento das pessoas e as ações, né? E a influência é tão grande, né, nas organizações que as pessoas acabam até confundindo a função que elas exercem com as suas próprias métricas de desempenho, tá? E ainda mais reforçado pelas políticas de remuneração variável. Então, por exemplo, quando a gente fala de um diretor comercial, falando de uma área de vendas, que é uma área que você conhece muito bem, né? Quando você pergunta para ele qual é a sua função, muitas vezes na cabeça dele a função dele se confunde com a principal métrica dele, que é normalmente aumento de faturamento. Então eles podem ter uma resposta do tipo: minha função é aumentar em X% o faturamento da empresa, tá? Agora, interessante é que se a gente fizesse uma analogia num jogo de futebol e a gente perguntasse qual que é a função de um atacante, né? Provavelmente a resposta que ele daria é que a função dele é fazer gols. Agora, imagina se esse atacante ele fosse premiado pelo número de gols que ele fizesse, tá? O resultado final disso é que ele não ia querer passar a bola para mais ninguém, né? Ou seja, ele queria fazer todos os gols, né? Ou seja, ele ia perder oportunidades, a equipe ia perder oportunidades de fazer gols, por exemplo, porque ele não ia passar a bola para um jogador que tivesse talvez mais bem posicionado para fazer isso, né? E se a equipe, por exemplo, o resultado do jogo fosse a equipe tivesse perdido por 6-5, ou seja, o adversário tivesse feito 6 gols e ele tivesse feito 5, para ele seria ótimo se ele tivesse feito 5 gols, tá? Então, assim, já começa aí uma questão que a gente vê que é com relação à criticidade com relação a essa questão dos indicadores de desempenho, né? Agora, a gente sabe que nos negócios, assim como nos esportes,
o foco é sempre vencer. Até tirando um spoiler aí do próprio livro do Ishai, né? Ou seja, a função das pessoas, essencialmente, é ajudar a empresa a vencer o jogo de mercado. Essa é a principal função. E muitas vezes os indicadores acabam tirando o foco desse principal objetivo. Além disso, tem um outro aspecto que eu diria até que é pernicioso no que diz respeito aos medidores de desempenho, é que quando os objetivos desses indicadores não são atingidos, normalmente isso é visto como uma falha ou um erro grave, tá? E via de regra isso acaba vindo acompanhado de uma punição, que é ou uma avaliação ruim numa entrevista uma entrevista anual, né? Ou até numa estagnação de carreira e, na pior das situações, até uma demissão. E esse tipo de situação não estimula a transparência, a confiança e a experimentação nas empresas, né? Ou seja, quando a gente fala em medidores de desempenho, é uma coisa tão importante e ela tem uma relação direta com a própria cultura da empresa. Por isso que eu digo que a responsabilidade da alta gestão é estabelecer esses medidores e garantir a consistência deles com a meta das empresas. Excelente, Guilherme. Bacana. E a partir dessa sua primeira resposta, minha segunda pergunta é a seguinte: quais são, no seu entendimento, os principais objetivos dos medidores de desempenho, à luz de todos esses cuidados que você colocou? Uhum. Bom, primeiro assim, muita gente entende que os medidores de desempenho são a principal ferramenta para exercer a meritocracia nas empresas, né? Uma vez que ele acaba estabelecendo quais são as bases para a definição de remuneração variável, que é o bônus, né? Só que existe um problema relacionado a isso, porque a gente sabe que os resultados que as pessoas obtêm não dependem só da atuação delas, dependem das condições externas, e a gente vê a situação hoje clara, né, com a situação de pandemia, né, no impacto, por exemplo, que tem nos negócios das empresas, depende dos processos que, na maior parte das vezes, não são definidos pelas pessoas que são responsáveis em executar as tarefas, né, e também depende da interação entre as áreas, né. Por isso que esse assunto é um assunto que acaba causando muito debate, e acaba até debates e até controvérsias, né. Na minha opinião, os principais objetivos dos medidores de desempenho são, eu diria que são 4 objetivos principais, não um apenas, né. O primeiro é estimular a melhoria contínua, né. A gente tem uma frase famosa que diz que o que não se mede não se melhora, né? Ou seja, é importante a gente estabelecer uma base de referência para verificar se a gente está melhorando ou não em relação à situação que a gente tinha anteriormente, tá? O segundo, eu diria que é permitir uma visibilidade da situação, tá? Como fazer isso? Através dos medidores a gente acaba identificando onde é que estão os principais desvios, né? Mas é importante salientar que identificar os desvios ou os gaps, o intuito não é para que a gente puna ou vá apontar o dedo para as pessoas, mas sim para direcionar as ações e identificar oportunidades de melhoria, tá? E não só isso, expor, na verdade, o nível de incerteza que a gente tem dentro do ambiente que a gente trabalha, tá? O terceiro fator, na minha opinião, é a questão do aprendizado, né? Os indicadores acabam dando feedback, né, para nós, em função das ações que a gente toma e a gente vê os resultados. É uma forma ele ajuda a estabelecer as relações de causa e efeito entre as ações que a gente está tomando e os resultados, até para indicar se a gente está indo na direção correta ou não, e indicar eventuais ajustes. E o quarto fator, que eu acho que talvez o mais importante de todos, né, que o próprio Goldratt dizia, né, diga-me como me medes e eu direi como irei me comportar, é a questão de induzir o comportamento das pessoas, ou seja, motivar as pessoas a fazerem o que é bom para a empresa como um todo, tá? Ok.
Pegando esse último gancho, Guilherme, quando você colocou de que as pessoas elas se comportam da forma com que elas são medidas, então eu estou errado em inferir que se eventualmente elas forem medidas de forma equivocada, talvez o seu comportamento não vá em linha com a expectativa da empresa, e se eventualmente não estiver claro a forma com que elas são medidas, talvez elas fiquem um pouco perdidas de como se comportar, Guilherme. Exatamente, é esse o ponto, né? A gente cobra as pessoas de um determinado tipo de comportamento, mas esses comportamentos são totalmente decorrentes dos medidores que elas são estabelecidos. Então, isso acaba causando muitos problemas, na verdade, né? Porque muitas vezes você tem indicadores locais, né? A pessoa pode até achar que ela está fazendo o bem para a empresa, por exemplo, indicadores de custo, né? Que são muito comuns, né? O exemplo que a gente costuma usar. A área de compras, normalmente ela é medida em cima dos índices de compras. Então, objetivos da área de compras são essencialmente sempre abaixar os custos, né? Essa é a principal métrica da área de compras. Só que a ação que está sendo tomada na área de compras, ela acaba influenciando as outras áreas. Então, por exemplo, no objetivo de reduzir os custos da empresa, tá? A área de compras estabelece métricas de reduzir os custos dos itens comprados, tá? Pode acontecer dessa área de compras escolher por fornecedores que têm um custo mais baixo, mas que não apresentam, por exemplo, nem um lead time competitivo, tampouco nível de qualidade. E isso acaba batendo aonde? Acaba batendo na área de produção. Então, apesar da área de compras ter a convicção de que eles estão fazendo o melhor para a empresa, né, o fato deles terem essa métrica local que é desalinhada com as métricas globais acaba fazendo com que eles tomem ações que não ajudem a empresa. Na verdade, o resultado é exatamente o oposto do que era o concebido inicialmente, ou objetivado. Sim. E uma outra inferência que eu faço a partir da sua fala é de que quando a gente passa a ter mais clareza sobre o quão sensível é o assunto desse nosso bate-papo de hoje de medidores de desempenho, eu estou equivocado em inferir também, Guilherme, a partir da sua fala de 3 minutos atrás, quando você diz a questão de apontar o dedo. Então, talvez a gente passe a não apontar o dedo para o outro, ou não responsabilizar as pessoas e falarmos e investirmos menos o nosso tempo em falar de pessoas, mas talvez redirecionar os nossos canhões para quais são os medidores que a levam a ter aquele comportamento, né, Guilherme? Quais são as premissas? E até eu me lembro de um dos vídeos que você fez recentemente sobre a questão do respeito, né? Onde você falava que essa questão do problema de você ficar focado em cima das pessoas e não focar em cima do problema em si, né? A gente tem que tirar o foco das pessoas e realmente abordar os problemas e descobrir quais são as premissas que sustentam esses problemas. Então, a abordagem dos medidores de desempenho, muitas vezes elas não ajudam nesse aspecto. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado especial na hora de se definir esses indicadores, para que a gente justamente não cause essas questões, esse desalinhamento e também essa desarmonia que pode acontecer entre áreas, né? Fantástico, meu caro. Vamos então para a terceira pergunta que eu quero te fazer hoje sobre medidores de desempenho. A pergunta é a seguinte: no seu entendimento, quais são as principais armadilhas quando se estabelecem os medidores de desempenho? O que os gestores precisam tomar cuidado, Guilherme? Eu acho que esse é um ponto essencial, né? Eu acho que tem alguns aspectos que têm que ser levados em consideração na hora de se estabelecer os indicadores de desempenho, que se isso não for
bem analisado, a chance de dar algum tipo de problema é muito grande, tá? A primeira que a gente tem acompanhado assim, de experiência, que é um dos problemas, né, uma das armadilhas, é que os objetivos acabam se transformando em compromissos, né? Ou seja, as pessoas acabam definindo os objetivos como sendo algo que tem que ser necessariamente ser respeitado, né? E a gente sabe muito bem que existe um certo grau de incerteza, né, em tudo que a gente faz na vida, no próprio ambiente. E quando a gente acaba estabelecendo compromissos, né, que normalmente é uma discussão entre o chefe e o subordinado imediato, onde se acaba se estabelecendo quais são as métricas que vão ser seguidas, né, uma vez que as pessoas sabem desse grau de incerteza e que esses indicadores vão virar compromissos delas, as pessoas acabam tendo um instinto de proteção. Então, elas acabam estabelecendo, em função disso, metas muito pouco ambiciosas, né, para que justamente elas consigam ter uma garantia grande, né, uma chance grande de conseguir atender esses objetivos, né. Então, uma coisa que faz é que, naturalmente, as pessoas, em função disso, né, quando você faz essa transformação de métricas em compromissos, as pessoas acabam abaixando a barra. Esse é um dos problemas. O segundo a gente já mencionou várias vezes, né, que é o desalinhamento entre as métricas globais e as métricas locais, né. A gente comentou alguns casos aí, eu falei da parte de compras, mas, por exemplo, a gente vê isso muito em ambientes de produção, né, na busca de se reduzir os custos, o pessoal acaba trabalhando, por exemplo, com grandes lotes de produção, e isso acaba prejudicando o fluxo de entrega de produtos. Isso sempre acontece quando uma métrica local, o atingimento dela, ele é feito em detrimento de uma outra condição necessária, uma outra condição que é necessária para a gente atingir o objetivo global. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para conseguir alinhar esses indicadores, tá? Eu diria que a terceira armadilha é que a gente muitas vezes acaba estabelecendo métricas em números absolutos por período. Então, por exemplo, na parte de vendas, nesse mês, um determinado vendedor tem que vender X mil reais, né? Esse tipo de métrica, ele acaba levando as pessoas a tomarem decisões que não fazem muito sentido do ponto de vista do negócio. Por exemplo, esse exemplo de estabelecer a mais famosa métrica de vendas, um valor fixo por mês, né? Um objetivo fixo por mês. Tem até um termo que o pessoal utiliza muito, que é a síndrome de final do mês, né, do vendedor. Isso acontece todo mês, essencialmente, né? Ele tem um objetivo de vendas, todo mundo sabe disso, né, dentro do mercado. Então, os clientes desse vendedor acabam fazendo o quê? Eles acabam postergando a colocação dos pedidos para os últimos dias, porque o vendedor vai estar desesperado, na verdade, para efetuar a venda, então ele vai fazer basicamente descontos em cima disso, ou seja, ele vai aplicar um desconto de um produto que, na verdade, logo em seguida, quando virar um mês, a situação já muda, ou seja, já volta à situação normal e aí o preço volta ao normal. Ou seja, não faz nenhum sentido esse tipo de atitude, né? Ou outro exemplo típico que também eu gosto de usar é aquela questão do orçamento, né? Você bota um investimento de orçamento, que é sempre usado como referência para o ano seguinte. Então, chega lá no final do ano, falta um mês, você tinha investimento dá um exemplo aqui, R$1 milhão, você só gastou 500 mil. E você sabe, se você não usar esse R$1 milhão, no ano que vem esse orçamento vai ser cortado. Então, o pessoal acaba, né, inventando, né? Já teve situações esdrúxulas, por exemplo, do pessoal pegar e investir em alguns treinamentos, até isso eu presenciei. Investiu em treinamentos, eles esqueceram e o treinamento nem foi entregue, né? Ou seja, eles fizeram isso só para conseguir atingir aquele valor de investimento que eles tinham tido. Ou seja, não faz nenhum sentido do ponto de vista de negócio, né?
Um outro fator também que eu acho muito pernicioso é quando se dá só importância ao resultado final, né, sem considerar os inputs, né? A gente tem que entender que o resultado final ele sempre está olhando o passado, e isso não necessariamente é uma indicação do resultado que a gente vai ter no futuro, né? E olhar só o resultado final, ele acaba ignorando que existe uma relação de causa e efeito entre as ações que a gente toma e os resultados finais. Por isso que a gente sempre diz que existem não um tipo só de medidor de desempenho, existem no mínimo 3, eu diria, né? Eu entendo que o primeiro é o de resultado, como a gente está comentando, que ele tem uma tendência a olhar no retrovisor e verificar a característica de tendência que a gente tem. E normalmente são relacionados a resultados globais. Então, vendas, lucro, retorno sobre investimento, esses são exemplos de indicadores que a gente chama de resultados. Existem outros indicadores, os outros 2 são tão importantes quanto o indicador de resultado, como, por exemplo, a gente chama de indicadores de conformidade, que é, na verdade, você tira uma foto para checar se os padrões que eu tenho estabelecido hoje, eles estão sendo respeitados ou não. Então, por exemplo, nível de qualidade, confiabilidade de entrega. Então, são padrões que eu estabeleço e eu verifico se realmente esses padrões estão sendo atendidos ou não. E os resultados, os medidores operacionais, né, que aí sim a gente está olhando para frente, esses sim são usados principalmente para a gente apoiar nas decisões e nas ações, né, e que dão suporte, na verdade, através das relações de causa e efeito, ao resultado final. Então, disponibilidade de produto, lead time de produção, né, esse tipo de indicador que é o que realmente acaba apoiando, né. Esses outros indicadores, a conformidade e os operacionais, são condições necessárias para a gente obter os indicadores de desempenho, os de resultado, né? E finalmente eu diria que tem mais um, isso inclusive foi um ponto que o próprio Javier comentou na última entrevista que você teve com ele, né, que é aquela questão da proliferação dos KPIs, né? Que é o pessoal agora querer medir tudo, né? E isso ainda acaba sendo, eu diria, amplificado pelo fato da TI hoje em dia entregar ferramentas que fazem com que a gente consiga medir tudo em real time, né? Só que isso acaba causando perda de foco, né? E quanto mais indicadores a gente tem, mais a gente tem um risco de ter um desalinhamento das métricas, né? Então, eu diria que, sim, esses são as principais armadilhas ou pontos de atenção que a gente tem que levar em consideração na hora da gente criar um painel de controle, né, que é basicamente a consolidação de todos os medidores de desempenho. Fantástico, Guilherme, fantástico. Ou seja, até aqui nós passamos por como os medidores de desempenho afetam o dia a dia das companhias, independentemente do segmento, do porte. Depois você nos trouxe quais são os principais objetivos desses medidores, mas aí você levantou a bandeira amarela. Olha, cuidado, que antes de você sair definindo medidores, essas são as armadilhas que você bem colocou, com essas cicatrizes todas que você tem aí de vários e vários anos de mercado. A partir daí, então, eu me endereço, eu chego na última pergunta, que é a seguinte: na sua visão, Guilherme, qual é a abordagem da teoria das restrições para que a gente não caia nessas armadilhas? A TOC, ela sempre tem eu diria, ela sempre considera 3 aspectos, tá? A primeira, a gente tem que sempre ter uma visão sistêmica, né? Olhar a organização como um todo. A segunda, a gente tem que sempre estabelecer um processo em que haja uma lógica de causa e efeito, tá? E a terceira, obviamente, é a questão do comportamento humano, tá? Então, eu diria assim, o primeiro aspecto que a gente, em TOC, a gente tem que considerar é que quando a gente estabelece metas, né, que são globais, a gente sempre estabelece métricas
ou metas que são ambiciosas. E quando eu falo ambiciosas, a gente está falando de uma ordem de magnitude assim de mais de 20%, no mínimo, tá? Por que a gente estabelece também esse ponto? Tem algumas razões. A primeira é que a gente tem que garantir que a melhoria não é decorrente de um ruído, não é uma variação no mercado que está acontecendo ou algum aspecto de variabilidade normal da operação que está fazendo com que o resultado seja melhorado. Tá? Ou seja, quando a gente fala em 20%, é que tem que ter alguma ação específica, né, que tem que ter alguma mudança importante nas políticas e nos processos, de forma que você consiga atingir esse objetivo. Então, isso ajuda a deixar isso muito claro. O segundo é que, para ter melhorias dessa magnitude, necessariamente as pessoas têm que pensar fora da caixa. É uma forma de forçar as pessoas a pensarem fora da caixa e, de uma certa forma, estimular as pessoas a experimentarem coisas novas e também avaliar os riscos dessas coisas novas que eles estão experimentando, né? O que, infelizmente, é algo que poucas empresas fazem, né? O que a gente tem visto é que, normalmente, as empresas que acabam se destacando é que tem esse tipo de mindset, de estabelecer métricas ambiciosas, de forma que as pessoas consigam pensar de formas diferentes de se atingir esses objetivos, né? Mexer em políticas ou paradigmas no negócio para que consigam atingir isso aí. Então, essa é a primeira forma. A segunda questão é que, normalmente, em TOC, a gente sempre faz uma bonificação ou premia sempre o resultado global. Ou seja, tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para os colaboradores ou as pessoas que fazem parte da empresa. Tá? Além disso, quando você baseia tudo em cima do resultado global, isso acaba forçando as pessoas a sempre avaliar o impacto das ações locais delas, das áreas delas, nas outras áreas. Tá? Isso faz com que as pessoas acabem desenvolvendo um pensamento sistêmico, tá? E acabem aprendendo, na verdade, em função disso aí, em função do fato de você ter as relações de causa e efeito que acabam sendo muito mais claras para as pessoas. Um outro aspecto também que a TOC, a gente diz que a gente leva sempre em consideração, é que os números eles não estão esculpidos na pedra, tá? Ou seja, a gente nunca estabelece um número fixo por período, a gente sempre procura estabelecer um número relativo em relação a um período anterior, ou seja, quanto é que eu estou melhorando as minhas vendas em percentual em relação ao mesmo período, quanto é que eu estou abaixando o meu nível de inventário em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Ou seja, é algo que a gente tenta estabelecer em cima de uma base de referência. Então, a gente tem uma plataforma e, em cima disso, a gente tem que acabar se medindo em relação a ela. Tá? E outra coisa também é que esses números eles são números que, de tempos em tempos, eles têm que ser revistos. Para quê? Para evitar que as pessoas acabem manipulando, entre aspas, os resultados. Ou seja, as pessoas têm uma métrica, quando elas atingem essas métricas, elas acabam relaxando. Tá? Ou seja, elas... bom, agora atingi meu indicador e está ok. Né? Ou acaba desistindo se a métrica ela é vista como algo impossível de ser atingido. Então, a gente tem que sempre considerar também, não só em números relativos, mas fazer uma análise dessas métricas e fazer uma revisão periódica delas, para que elas sempre estimulem as pessoas a estarem sempre progredindo. Tá? E eu acho que uma outra questão também, que a gente comentou anteriormente, mas é importante enfatizar, é sempre limitar a quantidade de indicadores por área, né? Aqui no caso, quanto menos melhor, e não o oposto, quanto mais melhor, né? Para que a gente tenha foco, na verdade, as pessoas tenham foco, né, que seja mais simples e com isso simplifique ou que dê um foco mais efetivo, e também para evitar o desalinhamento dos medidores, né, que existem, na verdade, em função de um conflito, de uma nuvem. Né, essa questão de desalinhamento de indicadores é alguma coisa que existe, né, que persiste na realidade há muito tempo. Então,
a gente sempre diz que um problema persistente é um sinal de que existe uma nuvem, um conflito, um dilema que você até apresentou, né? Como é que funciona o processo de verbalizar essa nuvem, né? Em alguns dos vídeos anteriores aí que você fez. Eu queria até mostrar um exemplo aqui que para você, deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu colocar aqui Vou mostrar uma nuvem para você. Bacana. De um exemplo e de como é que a gente acaba abordando isso, né? Como é que a gente consegue... Só me diz se você está vendo uma imagem aqui. Estou. De uma caixinha escrita nuvem e outra escrita injeção. Sim, estou. Tá, então deixa eu primeiro... Vamos colocar aqui um pouco do que eu entendo que é de qual é a nuvem, ou qual o conflito dentro das questões das métricas locais e métricas globais. O objetivo, falando em um ambiente de produção, é ter uma operação lucrativa e confiável. Concorda com esse objetivo? Ele é um objetivo bem definido? Sem dúvida. Bom, uma das condições necessárias é que a gente tem que medir o desempenho da operação como um todo, ou seja, medir o desempenho global, tá? E para isso a gente tem que implementar KPIs globais, tá? Por outro lado, existe uma outra condição necessária, que é prestar contas das ações locais, que eu quero ser confiável, eu quero ter um monitoramento para verificar se as ações locais elas estão contribuindo para o resultado ou não, e até para fazer um acompanhamento. E para isso eu tenho que implementar KPIs locais, ok? Ok. A questão é como é que eu evaporo essa nuvem, né? Usando aquele termo que o próprio Goldratt definiu, né? Quando ele começou a desenvolver os processos de raciocínio, né? A direção para isso, né, é essencialmente, e que o Goldratt sempre usava, era focar no ganho do sistema, tá? E na restrição que impede esse ganho de aumentar. Ou seja, como é que eu faço para identificar qual é o ganho do sistema e qual é o obstáculo que eu tenho para que esse ganho aumente. E para isso, a gente pode até usar o próprio conceito dos passos de focalização para a gente dar um segmento com relação a isso. A primeira coisa, e essa é uma forma que eu tenho usado bastante para definir KPIs nos projetos, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a meta e qual o indicador de ganho ele é relacionado a essa meta, tá? No caso específico aqui de uma operação de produção, eu estou dando aqui um exemplo que seria melhorar o retorno sobre investimento, tá? Que basicamente Sim. É o lucro, né, dividido pelo investimento de capital, tá? Existe um proxy, né, do retorno sobre investimento em ambientes, principalmente de bens de consumo, né, empresas de bens de consumo, que é aumentar o giro de estoque. Tá? Na verdade, nada mais é do que o giro de estoque no conceito de TOC é ganho dividido pelo inventário. Tá? Então, o primeiro passo é a gente definir a meta e o KPI global que a gente quer, o KPI de ganho que a gente quer atingir. O passo seguinte é a gente identificar qual é a restrição ou obstáculo que a gente tem para aumentar esse ganho. No caso aqui, especificamente, para aumentar o giro. E aqui, no caso, a gente colocou aqui como restrição, a principal restrição como sendo a sincronização, a dificuldade de sincronização da própria operação. Ok? Então, o que a gente tem que fazer é como é que eu faço, quais são as ações específicas necessárias para que a gente consiga melhorar a sincronização da empresa. Tá? E aí é que a gente vai no nível mais baixo, tá? E aí a gente define as ações, por exemplo, aqui no caso da sincronização, primeira, né, ter insumos disponíveis no prazo, né, ou seja, aqueles itens que são feitos por pedido, assegurar alta disponibilidade de materiais de produto, aqueles produtos que são estocados, aumentar a confiabilidade de entrega, controlar o estoque em processo e estabelecer um processo de melhoria contínua. Tá? Então, essas aqui são ações
num nível mais macro, tá? Para que a gente consiga garantir uma sincronização da operação. E aí sim a gente vai criar KPIs e metas linkadas às ações que estão sendo tomadas. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso de insumos disponíveis no prazo, por exemplo, medir o que a gente chama de OTIF de fornecedor, que é on time in full, né? Você mede se os fornecedores entregaram no prazo, na quantidade, né, que foi solicitada. A gente mede rupturas também, para verificar essas questões de disponibilidade, né, que está relacionado à disponibilidade de materiais e confiabilidade de entrega. O GDD, que é uma métrica de TOC, né, que mede não só se eu estou atrasado ou não, mas como eu meço o atraso também, né? Ele faz a combinação dos dois, né? No caso aqui, um indicador, por exemplo, de conformidade, que é o sequenciamento, né, que a gente explicou lá no último vídeo que nós fizemos sobre o TPC, a gente falou, lembra aquela questão das cores, né, sequenciamento de prioridades, né? Eu faço uma auditoria para verificar se as pessoas estão seguindo aquelas ordens de prioridade. Então, isso aqui, por exemplo, é um indicador, um KPI de conformidade. Controlar o IP, que é um outro indicador de conformidade, né, que a gente mede a forma de se verificar de garantir que a gente vai ter um controle de IP, é a violação de corda, né? Ou seja, eu verifico quantos pedidos foram liberados antes ou depois da data estabelecida. As estatísticas de lead time de produção, para a gente medir basicamente o lead time de produção entre o início e o final de uma operação. E, no caso de processo de melhoria, fazer o Pareto das causas de interrupção de fluxo, né? E aqui, aí sim, a gente faz um link desses KPIs com cada uma das áreas específicas. Então, por exemplo, os indicadores de GDD, conformidade de sequenciamento, violação de corda, estatísticas de lead time e Pareto, eles são todos relacionados à área de produção. O de rupturas, ele também é relacionado tanto à área de produção, mas ele também tem a ver com a área de compras. E o TIF de fornecedor é da área de compras. Então, o interessante é que, você vê, existe primeiro, o número de indicadores não é um número de indicadores grandes, né, para serem monitorados, e aqui a gente estabelece uma relação de causa e efeito muito clara, de forma que as pessoas sabem qual é o impacto em se seguir aqueles indicadores no resultado global da empresa, ou seja, eles conseguem estabelecer uma relação de causa e efeito que é muito clara em relação a isso. Então, eles sabem o porquê eles estão fazendo cada uma das ações deles e porque os objetivos têm que ser atingidos. Ou seja, eu infiro também, a partir dessa sua explicação, de que não é necessário medir tudo para medir o todo. Exatamente. Ao contrário, para que nós sejamos eficazes na medição do todo, como você disse anteriormente, muito cuidado com o que medir e, por consequência, o número desses KPIs, né, Guilherme? Exatamente. O que a gente tem que medir, no final das contas, são as condições necessárias para a gente conseguir atingir o objetivo. Tá? As ações que estão sendo colocadas, elas são condições necessárias para que a gente consiga, na verdade, remover a restrição e, dessa forma, atingir os objetivos. Então, os meus KPIs têm que ter uma relação direta com essas condições necessárias. E nada além disso. Tá? Ou seja, uma provocação seria como reduzir significativamente os seus números, os seus indicadores, a quantidade de KPIs e aumentar exponencialmente a sua forma de gerir e tomar as decisões. Exatamente. Ter mais controle. Na verdade, ajuda no controle. Na verdade, não é que quanto mais KPIs, mais fácil passa a ser o controle. É exatamente o oposto. Né? O oposto. Quando você tem muitos KPIs, fica muito difícil você conseguir controlar até estabelecer relações de causa e efeito. Elas acabam ficando muito, muito difíceis de serem estabelecidas. Poxa, perfeito. Excelente, Guilherme. Excelente. Ficou bastante claro. Você gostaria de trazer algum outro ponto ou
para essa última pergunta, ficou bastante claro até aqui. Algum outro ponto, Guilherme? Essencialmente, assim, esses são aspectos, é só um comentário adicional que o Javier fez um vídeo até um pouco tempo atrás sobre medidores e sobre contabilidade de custos, onde ele aborda bastante esses aspectos e faz até uma correlação dessa parte de medidores com outras metodologias, como o Balance Scorecard, e ele trouxe vários dos problemas, e um deles especificamente era a questão que no Balance Scorecard não existe uma correlação de causa e efeito muito clara. Os indicadores, eles são... existe uma desconexão entre esses indicadores, né? Usando essa abordagem que a gente tem usado em TOC, a gente justamente tenta resolver essa questão desse problema, né? De forma que a gente tenha, no final das contas, resolver um dos problemas maiores que existem, que é o desalinhamento entre as métricas globais e as métricas locais. Fantástico, meu caro Guilherme. Excelente. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua didática. Em especial, esse slide foi fundamental, pelo menos para mim. Eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, ficou bastante claro a amarração que você fez das suas respostas às minhas 4 perguntas. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima, meu caro Guilherme. Obrigado, Fabiano, pelo convite novamente. É um prazer a gente estar trocando ideias aí, compartilhando a experiência um pouco com outras pessoas, né? Muito obrigado. Um forte abraço. Um forte abraço, Guilherme. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.